Fala galera, nós de novo aí, vamos, que a internet tá uma briga esses 2 dias, mas nós não podemos parar. Satisfação é vamos voltando, vamos voltando. Hoje nós vamos falar com o Rafael, Paulo Rafael Barreto entrou de novo, valeu Rafa, conexão ruim aqui, mas já voltamos, vamos falar com esse grande amigo e parceiro de curso. Pô, Paulo, vai dando um recado aí se tá tudo beleza, o som tá ok, beleza? Ô, Rafa, caiu aqui, meu amigo. A internet ontem, hoje tá uma briga aqui, não sei o que tá acontecendo. Muita gente nessa Tranquilo. hora. Faz parte, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né, meu amigo? É isso Tô- mesmo. Aí você já aí você já faz eu lembrar do curso, né? Tem que se adaptar, tem que reinventar. Até Com nessa hora a certeza. gente tem que ir andar para frente. Mas, Rafa, como você tava falando, obrigado mesmo, né, cara, de estar podendo partilhar, contar um pouco da história para você. Depois eu quero que você fale um pouquinho. A gente vai falando um pouco de futebol, sem muita formalidade, mas mais de história real e prática aí que você tem vivido também. Aqui eu tenho um espaço esportivo, tenho uma escola de futebol, né? Tenho uma equipe de treinamento também. E dessa equipe de treinamento, valeu, Paulo. Obrigado aí por estar falando que o som tá beleza, o vídeo tá ótimo, vamos para cima. E dessa equipe de treinamento já tem alguns garotos, né? Graças a Deus já encaminhados para clube de futebol, né? Já estava no nível de base mesmo. Então a gente tem feito um trabalho de formação humana, que é o primeiro processo que eu acredito, né? Desse caminho, né? Da transição, porque eu tenho aluno de 3 anos e vou até 17 anos. E dentro desse caminho a gente separa, né? Ele por si só vai desenvolvendo e vai entrando em equipe de treinamento e por si só vai dando uns passos aí no sonho e no objetivo que tem de ser atleta de futebol profissional. E também, Thales, pode falar. muito legal você comentar isso, e um dos motivos de eu ter aceitado esse seu convite com o maior prazer é exatamente esse. Conforme eu tinha falado, quando a gente conhece pessoas que são agentes transformadores através do futebol, isso é muito bacana, isso é muito bonito, usar o futebol como uma ferramenta de transformação social, transformação econômica e principalmente formação de homens, né? Lógico, o futebol ele é negócio, o futebol é entretenimento, mas ele também é uma ferramenta muito importante. Então eu pesquisei sobre o seu projeto, pesquisei algumas coisas também. Você recebeu o título da cidade de Paulínia, de cidadão, né? Então, reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento do seu projeto, isso é muito bacana, você pode contar comigo sempre. O Goiás estará de portas abertas e a gente pode fazer muita coisa boa ainda. Pô, que legal, já fico feliz, né, Raul? Porque a amizade, aquilo que eu acho que foi o. Eu esqueci o nome daquele parceiro nosso do curso lá, que é diretor, acho que do Tubarão hoje. Ele falou que primeiro você se relaciona, né, antes de querer algo em troca, né? E eu acho que é isso que nós estamos aprendendo no curso, é aquilo que é a essência da minha vida, né? É se relacionar com amigos, né? Fazer amizade, né? E a partir disso, né? Se naturalmente as coisas vão acontecendo. E eu estou feliz demais mesmo, porque é aquilo que você falou, é um caminho, né? Uma estrada, não nasce nada pronto. Você tem que ir a cada dia confirmando aquilo que você faz, principalmente naquele processo que você falou, o futebol ele fica só econômico, né? Ele esquece de ser formativo, ele esquece de entregar melhor para a sociedade valores, né? Então, nossa preocupação aqui sempre vai ser essa, os profissionais que estão comigo. Hoje eu tenho o professor Beto e o Thales que trabalham com a equipe de treinamento, e tem 5 professores que trabalham na escolinha, que são o professor Fernando, Rodrigo, Vinícius, o João e o Chandelli. E o professor Beto me chamou de manhã, Taliba, não quero te ensinar, mas você está falando muito bem daquilo que é, até usou essa palavra sobre o cognitivo e o motor. E como para mim é natural, o piloto estava esquecendo de falar do lado afetivo, né? Do atleta individual, né? E como isso para mim é um processo natural que acontece aqui, muitas vezes eu não externei e hoje quero agradecer o Betão por ter tá participando, né? Tá colocando eu em dia também como gestor aquilo que, né, nós estamos aprendendo cada vez mais no curso de aprender, né? De colher das pessoas que estão ao nosso lado e não ter medo de ter pessoas competentes, né? Porque quando você tem pessoas competentes é isso que acontece, né? Ele vem, te orienta, te alimenta e a gente consegue dar uma informação melhor. E esse é o processo do AT5, sabe, Rafa?
É um processo de formação humana para depois a gente entregar eles melhor para a sociedade no caminho que é o futebol e aquilo que eles têm de talento, né? Eu acho que isso é um Muito legal. processo positivo, né? Muito legal, Talib. E a gente sabe que o futebol ele é muito competitivo. Então, no final do processo da formação, a gente sabe que a gente vai entregar alguns atletas para equipes profissionais, alguns atletas conseguirão chegar em equipes profissionais. Então, vários atletas ficarão pelo caminho, mas se a gente conseguir usar o esporte, no nosso caso específico, o futebol, para poder dar mais uma oportunidade, né? Você pode trabalhar muita coisa com futebol, além dos aspectos técnicos, táticos, físicos e psicológicos que a gente conhece, podemos trabalhar vários conceitos de solidariedade, coletividade, conseguir fazer o atleta se relacionar, relação interpessoal. Então, isso é muito legal, cara. Esse seu projeto é muito bacana. Pode ter certeza que o Goiás está de portas abertas, tá? A gente poder fazer um intercâmbio, às vezes, de profissionais, de conhecer o projeto, conhecer a estrutura, conhecer a metodologia de treinamento. Então, aqui ao vivo, eu já te faço esse convite para você e seus professores. O dia que vocês puderem, se Deus quiser, a gente vai passar logo por essa fase que estamos vivendo, mas o clube está de portas abertas para a gente poder fazer esse intercâmbio de profissionais, de atletas, de conceitos, de metodologia. Então, o convite fica feito aqui. Valeu? Nossa, gratidão. Tamo, assim, meu coração se alegra porque eu acredito sempre num processo, né? Não antecipar nada, né? Há 2 anos atrás, eu tive aí no Goiás, quando eu trabalhei com o Hélio dos Anjos, né? No esporte. Aí tive fazendo uma visita aí com o Túlio, com a galera que eu conheço, para conhecer mesmo mais de perto a estrutura do Goiás. É magnífica, né, cara? A gente vai anotando as coisas e vai pesquisando, você vai vendo tanto. Não. O Goiás é um clube tão grande, né, cara? No Centro-Oeste, tanto que hoje no script lá eu falei assim, eu vou conversar com aquele que está adentro da formação daquele espaço Centro-Oeste que muitas vezes nós, como futebolista aí, não damos o valor necessário. E o Goiás é um clube tão sólido, né? Você pode falar melhor que nós tem uma estrutura magnífica para a base. Eu vi ali o alojamento, estrutura de campo, profissional, então nem se fala a realidade que é. Eu passei uma semana aí e vi o corpo, falei com o corpo diretivo que tinha na época, o Zé Carlos, não sei se o Zé Carlos está no Sub-17 ainda, ele era o Zé Carlos foi por Confiança. Ele foi ser auxiliar né? técnico da equipe profissional do Confiança. O Zé parceirão também, pô, abriu ele que estava aí na época que me acolheu também para falar com os profissionais, falou com o Osmar, que é o diretor da o nosso diretor, Osmar Lucindo. Isso, está muito tempo aí, né, nesse processo. Aí tem o supervisor, que é o João Paulo ainda. João Paulo Paranhos, é meu parceiro lá na base. Aí você é o coordenador. Me fala desse processo organizacional, como funciona, qual a sua função, né? Como que tem sido. Me fala assim primeiro. Fala um pouco de você, onde você é, como foi esse processo de chegar até o Goiás aí. Vou resumir, Ataliba, até para a gente poder usar o nosso tempo com coisas mais importantes, até para quem está assistindo. Mas eu vou resumir um pouquinho da apresentação. Meu nome é Rafael Barreto, sou coordenador técnico das categorias de base do Goiás. Estou há 8 anos no clube já. Fiquei 4 anos como treinador do Sub-17, Sub-20, depois passei para essa função na coordenação. Sou formado em Educação Física, formado em Direito também. Fiz as 3 licenças da CBF, a licença C em 2012, a licença B em 2013, a licença A em 2014. Consegui uma sequência boa para poder fazer a formação. E depois fiz a pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa. Tá? Eu até aproveito para poder falar para quem está nos acompanhando que, na minha opinião, um dos melhores cursos de futebol que tem no Brasil, uma equipe muito capacitada. Hoje é a universidade que mais produz material científico sobre futebol no nosso país. Que legal. Então, tem 2 amigos lá, o professor Próspero e o professor Israel. O professor Israel tem até um livro muito bacana de futebol, para mim é o melhor livro de futebol. Então, até o Felipe que está acompanhando para a gente ir falando que a UFV é referência, e é mesmo, e eu sou um dos alunos, fui da 6ª turma. E de lá para cá... O professor Israel, ele é o da CBF Academy? É o da CBF Academy. Ele também é um dos... dele, ele é muito inteligente. Muito. Ele é absurdo, né? Muito bom e acessível, um cara muito inteligente, produz muito conteúdo em relação ao futebol.
Então, eu fico muito feliz, sabe? A gente está com uma nova geração de pessoas que estão trabalhando com futebol, com muito conteúdo científico, com muita experiência prática também, que na minha opinião é o ideal, essa junção, né, da prática com a teoria. Então, é o que nós dois estamos fazendo aqui, eu acho muito bacana, muito legal. Então, Taliba, eu acabei de fazer os cursos da CBF, eu entrei no Goiás em 2012 com o Anderson Moreira, naquela campanha que o Goiás foi campeão da Série B em 2012, subiu para a Série A. Eu comecei como estagiário da equipe profissional, fiquei a campanha toda junto com eles, depois fui convidado para assumir o Sub-17 do Goiás. Fiquei 3 anos na função, revelamos vários jogadores, trabalhei com muitos jogadores, um deles é o Carlos Eduardo, atacante, que hoje está no Atlético Paranaense. Nossa. Um deles. Hoje na equipe profissional do Goiás tem 4 atletas dessa geração, então um trabalho que já gerou frutos para o clube. Depois assumi o Sub-20, fiquei 1 ano na categoria, saí, tive a oportunidade de fazer um estágio na Europa, fiz estágio no Sub-17 do Milan, fiquei 2 semanas no... Fiquei 2 semanas no Sub-17 mesmo, acompanhando o treinamento, viajando para jogos, acompanhando o dia a dia, participando de reunião, agregou muito, uma realidade muito diferente, sabe, Taliba? Até legal da gente discutir isso, de tanto que o trabalho entre as categorias no Milan é integrado. Para você ter uma ideia, para minha surpresa, no meu primeiro dia, o coordenador me chamou, participei de uma reunião entre as categorias, onde os treinadores estavam debatendo sobre os treinamentos da próxima semana. Que legal, hein, cara? Então, lá, como que o No Milan funciona? Eles definem o conteúdo a ser trabalhado e todas as categorias trabalham aquele conteúdo. Claro que com metodologia diferente, intensidade diferente, respeitando as idades, o processo, mas o conteúdo. Então, o treinador do Sub-15, ele dá opinião sobre o treinamento da categoria Sub-20, Sub-20 do Sub-17. Então, eles constroem a programação, o conteúdo e o treinamento em conjunto. E eu tive essa oportunidade de acompanhar isso em loco, logo no primeiro dia. Foi muito bacana. Tem liberdade, né? E até nessa questão do modelo de jogo lá também, eles têm liberdade para palpitar um sobre o outro? Como que funciona? Muita liberdade, cara. Eu fiquei muito impressionado. Tanto para debater sobre comportamentos táticos que serão trabalhados, e modelo de jogo, sistema de jogo, fazem rodízio. Às vezes o cara é auxiliar técnico do Sub-17 esse semestre, no outro semestre ele vai para o Sub-20, preparador do Sub-15, no outro ano ele é preparador do Sub-20. É um trabalho muito integrado mesmo. Lá eles consideram os profissionais da base, não de uma categoria específica. É um grupo, né? É um grupo de formação, né? De formação. É um conceito um pouco mais evoluído do que a gente acompanha aqui. Mas foi muito legal. Então foram muitos dias de aprendizado. Acompanhei desde o Sub-6 até o Sub-20, que lá eles chamam de categoria primavera, é a última categoria. Sub-6 tem lá? Sub-6. Futebol feminino, muito bacana a estrutura, o centro de treinamento maravilhoso do Milan, da base. O centro de treinamento da base é separado do profissional. E logo depois eu fui para Barcelona e passei 1 semana lá também. Que legal, equipe do Barcelona. Tem uma bagagem maravilhosa aí para partilhar. E eu acho que o mais importante é ter a humildade, né, Rafa, de compartilhar tudo aquilo que é conhecimento, né, e tentar, dentro daquilo que também você vai criando no caminho, né, um modelo de gestão que é importante, do seu perfil, implantar isso dentro do Goiás. E como que isso funciona dentro do Goiás? Porque o Goiás, eu vejo lá que tem na Serrinha uma enorme escolinha, tem um processo grande em Goiânia, ele domina. As escolas de Goiânia é muito boa, eu acompanho muitas escolas daí, né? Tento copiar muita coisa daí, de Brasília, que tem bastante coisa boa, tem amigos profissionais que estão nessa região. E como que funciona esse processo aí no... Vamos falar, eu acho que tem um projeto que chama Integrar muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque casa bem com o que é o AT5, né? Dessa transição, que deve ser lá da escolinha, que eu procurei, mas não achei muita coisa. No site não tinha muita informação. Muito legal, vamos debater. Me fala um pouquinho como é esse projeto, essa transição. Deixa eu ver quem está aqui para dar um salve para a galera, Rafa, só para interagir com esse povo aí que entrou.
o Alisson que está aí, o professor Betão, Guilherme Freitas, Marleide, Ivo, meu compadre, que é auxiliar lá no Boa Vista da Comissão do Bonamigo. Abraço, compadre. Felipe Lopes, você falou que é seu parceiro. João Matheus, Quinha, Betinho, Carlos Gonçalves, Fábio, Andrei, Gustavo Silva, alô, Pelada Real, que é o professor Wagner. Esse professor é o cara que está nos Estados Unidos. Foi meu professor, iniciou o projeto comigo aqui com o UFC junto com o professor Beto. Hoje estou com o professor Thales, Betinho, Bruno Crespo, Natal Solidário, Lorena, Daniela, Cadine, entrou, toda essa galera, Glaucio. Mas é isso, me fala um pouquinho então, Rafa, como que é esse processo dentro do Goiás, principalmente esse projeto integrar que eu tenho interesse de conhecer, né, e também dar extensão para cá, né, a gente quer aprender. Claro, meu amigo. Vou tentar sintetizar de uma forma didática. Se for tendo alguma dúvida, a gente vai trocando ideia aqui. Não, lógico. A base do Goiás ela é dividida em iniciação esportiva, dos 6 aos 14 anos, e depois do departamento de base, sub-15, sub-17, sub-20. Então começa nessa divisão. São 2 departamentos com coordenadores, diretores, 2 departamentos que funcionam com autonomia, mas que também funcionam de forma integrada. Né? Então tem esse processo dos 6 aos 14 anos. Dentro da iniciação esportiva, que são as escolinhas que você comentou, para você ter uma ideia, hoje o Goiás está com 3 centros de treinamentos, 2 dentro da cidade de Goiânia, um que é a Serrinha que você comentou, o outro é o CT Edmo Pinheiro, que é onde fica o profissional e a base, e agora também já tem o Buriti Sereno, que é em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade próxima aqui. É, muito bacana, é mais ou menos a mesma estrutura do CT Edmo, já tem 4 campos oficiais. Agora o clube está investindo em academia, murou todo o CT, um projeto muito bacana. E o mais legal, Ataliba, você vai vir aqui em Goiânia conhecer o meu convite. Esse CT Buriti Serena, ele é mais voltado para projeto social. Que legal, cara. Então o clube está usando ele mais para projeto social, atende 300 crianças, é fantástico, do sub-6 ao sub-14. Então, assim, na iniciação esportiva, a gente conhece, você encontra de tudo, né? Você encontra atletas que estão fazendo a modalidade por entretenimento, por diversão, mas também tem atletas que dentro da iniciação esportiva você já consegue detectar algum talento. Então, dentro da iniciação esportiva tem esse projeto. O projeto Integrar, que é um projeto que já começa a montar as chamadas pré-equipes. Então, por exemplo, chega sub-11, sub-12, sub-13, além da escolinha, já começa a montar as pré-equipes. Isso que eu ia perguntar para você, só abrindo um parênteses. Vai nesse processo e aí começa a pré-equipe começa a partir do sub-11, então. Exatamente. Do sub-11 já começa as pré-equipes, já começa a identificar os talentos, já começa a trabalhar de uma forma diferente, né? Com mais conteúdo tático, mais conteúdo técnico. Já começa a preparar o atleta para fazer essa transição para a base. Que legal, cara. Tá? Falando isso aí, você falando isso, é bem um processo que a gente faz. O professor Thales, que está agora também tomando conta dessa categoria do 11 ou 13, ele está fazendo esse processo com os meninos também de 10 anos, já vendo, né, a aptidão, já preparando alguns para ter essa experiência também no campo, saindo do society para entrar no campo. Então, o caminho... E aqui no sub-11, sub-12, sub-13, vocês têm treinadores diferentes, profissionais diferentes, ou são os mesmos profissionais para a pré-equipe? São treinadores diferentes. Você tem a categoria, por exemplo, sub-13 da iniciação esportiva e tem a pré-equipe sub-13, que é outro treinador, já com metodologia, já com integração maior com o departamento da base. Aí nós que estamos no departamento da base, eu como coordenador... Nós temos um coordenador da captação na base, nós temos um departamento de captação específico e os observadores já começam a observar essas pré-equipes. Então já começa o trabalho a ser integrado aí, a gente já acompanha jogos da pré-equipe sub-12, da pré-equipe sub-13, já para poder fazer essa transição. E hoje, Ataliba, o sub-15 nosso, ele é formado por mais de 80% dos atletas que vieram dessas pré-equipes. Então, assim,
não é só teoria, ela é prática. Hoje, a nossa categoria sub-15, por exemplo, que disputou em janeiro a Copa Votorantim, Sim. ela foi formada, dos 20 atletas que viajaram, 80% dos atletas que vieram da pré-equipe. Então, Então, na realidade, então, você tem a captação maior é bem da capital Goiânia mesmo, né? por quê? Porque o projeto, a iniciação esportiva, faz um trabalho muito, muito bom, com muita excelência, que já consegue fornecer atletas para a base. Então, os atletas já chegam com nível para o sub-15 de treinamento, de metodologia, de conceitos. Tudo claro, né? O cognitivo, Tudo claro. tudo, motor, o afetivo, tudo alinhado. Exatamente. Então, na categoria sub-15, a nossa captação é muito específica. Às vezes, uma ou outra posição que não conseguiu formar, né, um atleta, às vezes, um caso ou outro, a captação do sub-15. Ela é mais forte no sub-17 e no sub-20. Mas no sub-15, hoje, o projeto do Goiás, da iniciação esportiva, já consegue fomentar muito bem a base. Que legal, cara. Então, você já tem autonomia, né? É isso que eu acho que é mais importante. E esse processo durou mais ou menos quanto tempo, Rafa? Taliba, e esse processo desse projeto, do jeito que a gente vem conversando, já tem uns 4 ou 5 anos que ele já está funcionando. Para você ter uma ideia, hoje, na categoria sub-20, nós fizemos um levantamento, nós temos 6, 7 atletas que começaram na iniciação esportiva. Olha o tanto que isso é legal. Atletas que já estão acostumados com o clube, que gostam do clube, foram formados de verdade no clube. Nós temos um lateral esquerdo e um zagueiro no sub-20 que eles estão no clube desde os 11 anos de idade. Beleza. Então aí eles não tem passaram... como não amar, né, a história do clube, né, Rafa? Tem identificação com o clube, né? Respeita o clube, respeita os profissionais que trabalham. São atletas que não deram trabalho nenhum para fazer o primeiro contrato profissional. São atletas que, entendeu? Que eles entendem esse processo, e sabem que depois eles vão ou jogar na equipe profissional do Goiás ou ir para outra equipe, mas respeitam o processo, respeitam os profissionais. E isso, na minha opinião, que é formação de verdade. Né? Assim, lógico, é igual nós falamos lá, né? Tem quem comanda também, traz essa realidade. Tudo isso para nós. Pergunta aqui, o que é? Tá, tem uma pergunta que a gente já faz. Muriel Fernandes, você conhece? O Muriel, hoje ele é treinador do Sub-20 do Trindade, Taliba. Ah, que legal. Profissional que disputou a Copa São Paulo agora pela equipe do Trindade. Ele foi meu auxiliar na categoria Sub-17 do Goiás, junto comigo. E ele comentando isso, que essa evolução é importante demais, né? Você primeiro ser treinador de uma categoria Sub-17, depois você passar a ser treinador de categoria Sub-20, você passar para a coordenação da equipe. Então, além dos atletas que eu estou te contando, atletas que chegaram no Sub-20 vindo da iniciação esportiva, o Glauber, que é um treinador do Sub-20 do Goiás, também está participando aí, um abraço. Comentou, ainda tem o Samuel, que é um atacante, e o Daniel, que é um meio de campo, que hoje estão na equipe profissional, Sim. na equipe junto com o Ney Franco. Eu sei que é, Samuel. Bom jogador, também isso. Começou no processo desde pequeno, então isso é formação. Nós acreditamos muito nisso. E você falando nisso, né, porque hoje nós estamos no mundo tecnológico, a gente tem que adaptar ele, então o garoto tem informação, eu falo sempre na live que eu tenho filho que joga, tenho uma filha que joga, e eu vejo, né, a internet, muitas vezes eles não criam identificação porque eles querem jogar no Barcelona direto, né, querem jogar no Manchester City, eles não querem passar pelo esse processo nacional ou do clube que ele está, para chegar até lá, e a gente tem que todo dia ir mostrando para ele quais são os caminhos. E isso é legal ver, é isso que eu falo, né? O Goiás tem um trabalho muito bom, gente. Nossa, eu falo pro pessoal, né? Quando fui conversar com o Osmar, falar do trabalho de excelência que tem no Goiás, se todos soubessem, e também tomando essa autonomia de fazer o processo que, né, até o professor Thales e Beto, Wagner aí falam, é o processo, né, lá atrás, começa com esses meninos da escolinha, você vai trazendo conceito, formação humana, chega no processo da pré-equipe, que é importante, que é o nível de competição que entra, né? E existindo essa integração, né? Aqui a gente faz a integração dos profissionais,
dos próprios alunos também, para ele tentar se adaptar, porque todos querem ter uma oportunidade também, lógico, na equipe de treinamento a gente entende, e na verdade não cabe para todos, mas todos têm que viver o processo. E ouvindo isso de uma grande camisa, né, de um grande clube no Centro-Oeste, não tem como não dominar essa região, aquilo que vocês têm feito, né? Porque existe um processo, e você também falou do seu caminho dentro do clube, né? Um processo de carreira que eu acho que é maravilhoso, né? Para você também, e vendo os garotos, né? Desenvolvendo. E aí eu fui listando ali, né? Eu fui atrás e falei, cara, pega na época, pessoa 79, falecido Fernandão, Josué, pô, toda essa galera, Danilo, e depois o Goiás ele tem uma excelência até para vender jogador, né, cara? Porque, olha, você pega o Eric, pega o Carlos Eduardo, o Michel agora, né? Então, tudo isso vem nesse processo que vocês vivem, né? O Léo Senna, né, que acabou Oh, acertando a ida para o Atlético Mineiro. deu É certo igual, mesmo agora? deu. É igual você comentou, Taliba. O Goiás tem uma história, tem uma filosofia de trabalho que vem gerando frutos ao longo desses anos, né? Então, Sim. assim, lembrando mais atual que você comentou, Rafael Tolói, Nossa, zagueiro, nossa. né? Olha, passou. Excelente jogador, Não, excelente esse é top. pessoa. Tive o prazer de participar de uma reunião com ele essa semana, ele contando um pouquinho de como que é o futebol italiano, quais são as diferenças de metodologia, de treinamento. É um cara sensacional. Nós Sim. temos o Thiago Mendes, né, que está na França também, o Isso. volante, que também É, saiu do Goiás para São Paulo. Então, ó, Rafael Tolói, Thiago Mendes, Eric, Carlos Eduardo, tem ativo o Michael, Goiás, hein? Michael, que muita gente fala assim, mas o Michael, ele terminou a formação dele no Goiás, sim. Eu Para lembro, você, quando eu cheguei há 2 anos atrás, eu estava no treinamento, você né? estava lá? As pessoas às vezes não têm o conhecimento daquilo que acontece internamente, né? De um processo, né? De um clube. É legal partilhar isso com você, porque eu vi o Michael treinando há 2 anos atrás. Não que ele não tinha talento, né? Mas para jogar em alto nível que ele chegou, ele teve que passar por todo o processo de entendimento de jogo, processo formativo, que por isso era o bom dele, que ele veio do processo de futebol de rua, de ter alegria, e você só inserir aquilo para ele, que ele poderia dar tudo aquilo que ele tem talento, né? Produzir melhor e ele se tornar o que ele está se tornando, né, Rafa? O Atalib, e vou compartilhar com você e com o pessoal que está nos acompanhando, aproveitando para dar um abraço para o Luiz Gustavo, preparador físico, te contar uma história do Michael. Ele chegou no Goiás, os primeiros meses dele no clube, ele ficou morando no alojamento da base, naquele alojamento você chegou a conhecer? Sim, Ele cheguei. ficou morando lá, fazendo tratamento odontológico, tendo acompanhamento nutricionista, psicólogo. Então, assim, o Goiás, quando contratou o Michael, cuidou dele. É isso que você está comentando. Cuidou, deu oportunidade, deu toda a estrutura que um atleta precisa, né, para Sim, poder se desenvolver. E não é à toa que ele chegou nessa excelência, né, sendo a maior venda da história do clube, hoje jogador do Flamengo, mas por isso, porque teve uma estrutura por trás. Não é só ter o talento, teve uma estrutura por trás na formação, no final da formação dele. Então o Goiás, por ser um clube formador, ele tem uma equipe multidisciplinar muito grande. Então na base hoje nós temos nutricionista, psicólogo, pedagoga, 2 fisioterapeutas, 3 médicos, fisiologista, tem aula de inglês à tarde para garotada que moram na casa do atleta, vamos tem abrir um reforço. parênteses aí sobre esse do inglês aí, só para você depois continuar. Esse inglês, como que você inseriu? É obrigatório? Qual é o nível de aceitação? Porque mesmo sendo da capital, da região aí que vocês pegam mais desse local, né? Você falou que só no 17 e 20 a captação roda um pouco mais. Mas como que é esse processo? Que eu, cara, piamente, né? Que eu mais brigo aqui em casa dos meus filhos. Meu, vai aprender a falar inglês. Se você falar inglês, você vai ser diferente. Não importa se você vai jogar futebol ou não. Como que é a aceitação? Porque eu estou querendo implantar aqui um processo de inglês. Rafaela, teacher, tomara que ela esteja ouvindo. Uma grande amiga, eu estou querendo implantar de uma forma que seja acessível, né, para os profissionais e para os alunos, atletas do AT5, essa importância de aprender, né, outra linguagem, porque no começo aí volta, né, é como volta, você pegou, foi viajar,
pô, se você chegar lá falando só, pegar eu como atleta, uma vez Com eu fui para a certeza. Suíça, eu falava good morning, pô. Aí eu tive que no caminho aprender e se virar para onde os lugares que eu estava, né, poder me comunicar. Então fala dessa importância, eu até falei um parênteses, ainda bem que você tocou nesse assunto, sobre isso, porque eu estou querendo implementar no AT5 de alguma maneira. Eu já fiz parceria com escolas, não deu muito certo. Eu queria uma coisa mais presencial, que eles pudessem estar lá, eu também estou meio de olho, né? Não só entregar comercialmente algo, mas sim que eles possam tirar proveito. Como que funciona a aceitação dos atletas aí? Taliba, primeiramente, sem dúvida que é muito importante, não só em inglês, mas como qualquer processo educativo e cultural dentro da categoria de base. Né? Lá no caso do Goiás, vou resumir e vou abranger um pouquinho a escola para vocês entenderem como que funciona também. Sim. Todos os atletas são obrigados a estudar, né? Isso já faz muito tempo que é assim, mas os atletas que moram no alojamento, por terem toda essa estrutura, eles precisam ter frequência e ter nota. Então a nossa pedagoga, chama Mônica, ela fica por conta disso, indo nas escolas, tendo reunião com a diretoria, sabendo do comportamento dos atletas nas aulas. Não é só o atleta ir para a escola, que às vezes ele vai para a escola, chega lá, só assina a chamada, vai embora. Não é isso, não. É o atleta estudar de verdade, participar Sim, de isso que eu todo o ia falar. processo, né? Então a nossa pedagoga fica tomando conta disso. Os atletas que moram no alojamento do Goiás vão de van, vão e voltam de van do clube. Sim. Então eles têm que assinar uma chamada para entrar na van, assina a chamada novamente quando chega no clube, com horário, com tudo organizado, de uma forma bem disciplinada. Em relação ao inglês, é um projeto incipiente, que ele tem mais ou menos um ano e pouco. São aulas... É uma professora particular, não tem convênio com escola nenhuma. Sim. Professora particular que vem fazendo uma programação, planejamento com os atletas que moram no alojamento. Legal. Então, hoje são 38 atletas, eles têm lá, dividido por faixa etária, por aulas, né? Uns têm aula terça e quinta, outros segunda e quarta. Aí o planejamento é da professora. Sim, porque ela Então, vai por ela desenvolvimento, né, de entendimento também, né? também, tá? Então, ela faz um trabalho integrado junto com a pedagoga. E é tão legal isso que hoje nós temos atletas do Sub-20 cursando a faculdade, nós temos atletas fazendo educação física, atletas fazendo fisioterapia. Ai, que Então, legal. então a gente já tem, assim, é um processo que vem acontecendo há alguns anos e que já está tendo frutos agora, sabe? A gente vem acompanhando de perto esse trabalho. E repito, não é só o atleta frequentar a escola, é realmente o atleta estudar. A maioria dos nossos atletas conseguem terminar o segundo grau. É um caso ou outro muito específico, que às vezes vem de outra região, de outro clube, né, que está ali com um processo educacional meio defasado, às vezes perdeu muitos anos, mas a maioria, os atletas terminam o segundo grau e o clube incentiva a poder fazer a faculdade também. Que Então, isso, legal. isso que eu acho muito importante. Porque o menino também que chega, ele não tem como ficar fora da casinha, né? Como existe um processo dentro do clube, ele mesmo, pô, ele fica mal, né? Ele tem que entrar dentro do contexto que vive e aquilo que você falou que é mais importante, né, Rafa? Nesse processo de regra, porque eu acompanho aí todo também no futebol há um tempo, né? Tipo, tem algumas coisas que nós, como nós é bom, eu gosto de falar do curso que a gente está fazendo, que tem para mim, né? Na realidade, para mim tem sido maravilhoso, tem me tirado da zona de conforto, né? E a gente vê que muitas coisas são só regras, né? Que são regras que não são aplicadas, porque existe uma lei, deu 14 anos, foi por dentro do seu clube no alojamento, e né, eu tenho um atleta no Red Bull Bragantino, que quando ele decidiu nesse processo de 14 anos decidir qual clube ele tinha uma opção para ir para o Atlético Paranaense, tinha uma opção para ir para o Novo Horizontino, Fluminense. Aí os pais, né, que tem uma formação, né, melhor, eles optaram pelo Red Bull na época, né, por causa de todo o processo que viviam tudo dentro do clube, né. Então isso que a gente tenta aqui entregar e falar isso para eles, sabe, Rafa? Nosso processo aqui somente com os pais, né, mostrar essa realidade, que tudo existe um caminho, né, que primeiramente o sonho é dos meninos, né, que eles precisam ser um suporte real, verdadeiro, porque
suporte ao verdadeiro, parar com o sonho, né? Porque ele é maduro, porque ele é pai e mãe, né? Mostrar uma realidade para o filho de um caminho que ele precisa se formar nesse caminho, porque eu brinco com ele, se você ser jogador mais ou menos, você tem que ser pelo menos o Ataliba. Não foi jogador mais ou menos. Então, se você quer ser o Neymar, você tem que passar por que for o Ataliba primeiro, né? Que for jogador médio, eu brinco, né? Eles Ataliba mais ou menos, né? Eles falam. Falei, mas só que, por exemplo, a minha vida eu parei com 33 anos, né? E eu tive que seguir, e aquilo que você falou, né? Que eu falo para as pessoas, né? A rede social, tudo aquilo que existe, né? Você é aquilo que você posta. Você pesquisou sobre mim, eu pesquisei sobre você. Se a história ela fica meio tortuosa do que ela falou, pô, eu sou o Rafael Barreto, né? Não com orgulho. Tem uma história, eu represento uma instituição, como que eu vou expor uma instituição para algo que não seja positivo? Então, não orgulhando disso, né? Mas sabendo que existe um caminho que ele precisa ser traçado, trilhado, e aqueles que escutam, né, Rafa, que passam por todo esse processo, que eu achei bonito aí que você falou do Goiás, ele começa lá, o erro ele diminui, né? Começa Com lá certeza. uma camisa como o Goiás, um sub-6 dele não é muito mais do que uma franquia, né? Não quero falar mal de franquia, não. Muito mais de uma franquia, tem um processo que vocês acompanham, né? Que você falou que da iniciação esportiva lá dos 6 ao 14, depois vocês da base acompanham desse processo, desde que entra na pré-equipe, aqueles que estão se destacando. Então, a chance de dar errado, meu amigo, ela vai diminuindo no caminho e por isso que o Goiás é essa estrutura. E eu já estou feliz, nós vamos querer aí, se Deus quiser, ter atletas aí no Goiás, porque é uma camisa muito grande e a gente quer principalmente isso, né? Que ele possa ser formado, porque se ele é formado e a aptidão dele, talento, ele é potencializado, Rafa, ele vai jogar no Milan, vai jogar grandes clubes, né? Vai ter uma carreira sólida, mas só que a gente precisa entregar um atleta melhor para o mundo, né? Para a sociedade. Com certeza, esse é o fator principal, Thalima. E vem mudando muito essa perspectiva, né? Até poucos anos atrás, você encontrava poucas pessoas no futebol preocupadas com a formação integral do atleta, preocupadas com a formação do homem, e pessoas como nós, como o meu amigo Batata, que acabou de entrar aí, Thalima, coordenador da base do Atlético Goianiense aqui. Que legal, cara. Então nós somos rivais dentro de campo, mas é um parceiro que eu tenho. Abraço aí, Batata. A gente vem debatendo muito e preocupado com a formação mesmo dos atletas. Conforme eu frisei no começo, são poucos os atletas que chegam no nível profissional. Então a gente tem que dar condições para poder formar o cidadão. Você comentou um fator muito importante, na minha opinião, que é a relação da família. Família, atleta e clube. Eles precisam formar um triângulo e essa relação ela tem que ser construída em conjunto. Né? Quando a família entende a importância do clube na formação do atleta, que ela também tem que apoiar as decisões do clube, respeitar o que está sendo programado, o que está sendo conduzido pelo clube, isso é muito importante. Né? Conforme eu tinha frisado, o Goiás, com a equipe multidisciplinar que tem, então nós temos uma psicóloga que faz o acompanhamento dos atletas e dos familiares, que é muito importante. Então faz o acompanhamento, atende os familiares também. Nós temos, por exemplo, um atleta nosso da categoria de base que o pai está preso. Né? É uma realidade que o pai está preso, tem atletas que os pais estão separados, que o pai está desempregado. Então o clube ele precisa cuidar disso também, ele precisa ter essa preocupação também. Como que ele vai formar um atleta, como que um atleta vai conseguir render o que ele pode render, se o atleta tem todas essas questões em volta dele. A gente não pode achar que o atleta é um robô e que dentro do CT o que vale é ele jogar futebol e depois as outras coisas é ele que se vira, não é assim. Sim. Né? Se o clube ele tem a estrutura e ele tem essa condição de poder ajudar o atleta, esse é o trabalho mais legal que tem, é o que mais deixa a gente realizado, é saber que esse trabalho ajuda não só o atleta, ajuda o ser humano, ajuda a pessoa, e o feedback é muito interessante, sabe, Thalima? De atletas que chegam na equipe profissional
e antes do treino do profissional descem na base para conversar com a gente, para poder cumprimentar os professores, poder agradecer a nutricionista, a psicóloga. Então isso é muito bacana. Isso, na minha opinião, é o que tem de melhor e de mais bonito no futebol quando ele é encarado dessa maneira, né? Quando ele é encarado como ferramenta de transformação, como instrumento capaz de melhorar a vida de muitas pessoas. E isso entra aquele processo de ajuda, né, Rafa? Eu sempre falo aqui desde os novinhos, né? Quando eles trocam de turma, né? Porque aqui não é só por idade, é por desenvolvimento também. E quando ele troca de turma, ele vai ser ajudado. Mas quando ele volta para a turma dele, ele já está como referência, ele precisa ajudar os outros. Então a gente fala que é o processo de ajuda mesmo. Né? Você falando isso, eu vejo, pô, não sou um ET do futebol, né? Fico feliz aqui, meu coração está alegre, feliz, porque na realidade isso a gente tem que unir forças mesmo com esse processo, que eu sou um projeto, mas só que se eu entregar um atleta para você, aí nós vamos falar de atleta, porque vai para o Goiás, é uma base, um atleta nessas condições já melhor preparado, imagina o trabalho menor que vocês têm e como você pode potencializar isso nele aí, né? Que ele saiu preparado de uma realidade, né? Eu falo que os meninos que saem daqui, a gente trabalha muito sobre a liderança com eles, né? A liderança positiva, que é importante. A maioria que sai são referências não só técnicas, né? Porque tem que ter uma aptidão, que isso é igual eu falo para os pais, gente, isso aí é aptidão, ele vai ter que ter, ele vai ter que melhorar, certo? Ele vai ter que melhorar o desenvolvimento dele e ele, por si só, ele vai, aquilo que é oferecido para ele, ele vai tirar proveito. Mas na formação do caráter, no ser humano, né? Ele conviver com outros dentro de um alojamento, né? Com diferenças, né? A gente vai viver intolerância ou você vai ser um líder positivo. Então, isso é maravilhoso ouvir, porque você vê um atleta que passou por todo o processo, ele volta lá na base, ele pega, eu falo isso, né? Hoje, no AT5, quem está lá sabe, quando eu estou lá, todo mundo tem que pegar na minha mão, os meninos. Antes de ir embora, quando chega, você não me viu, quem está do lado, é um processo que eu decoro o nome, conheço, vejo o jeito que o menino está chegando, se ele está alegre naquele dia, se ele está triste. Então, uma referência lá do profissional, ele volta para a base, né, Rafa? Ele fala, ele tem uma gratidão por aquilo que ofereceram para ele, ele consegue, aquilo que você falou, é uma cadeia, né? Ele volta, né? Volta para aquele seu referência porque você começou a falar nomes que isso você pode falar como referência positiva. E não só falar que ele desenvolve dentro de campo, porque isso ele vai ter que desenvolver, porque se o Tolói chegou no nível que é, porque ele realmente ele passou por todo o processo e ele desenvolveu e tem um talento enorme. Só que quando ele volta e fala que todo esse processo fez com que ele vivesse na Itália hoje melhor, imagina para o Goiás, que é uma grande camisa, é um grande clube, e eu fui ver, né, um clube que tem íntegro, né, cara? E é isso que nós precisamos de futebol, então eu fico maravilhado e grato, porque eu sei que você fez hoje minha noite a se alegrar, né? Saber que não é a perfeição, né? Eu falo isso para eles, mas só que a gente está trilhando um caminho que é reto, que profissionais competentes, com tudo aquilo que você falou, né? Que você foi buscar, né? Que o professor Príncipe Chimenez fala, vai buscar, vai atrás, que tem muita coisa aí, e você hoje está retribuindo a esse grande clube. O caminho é esse mesmo, meu amigo. É isso mesmo, Taliba. E assim, quando a gente vai trabalhar com formação, claro que o principal são os aspectos inerentes ao jogo, né? Então, questões físicas, técnicas, táticas, psicológicas, sem dúvida. Estamos trabalhando com formação de atletas. Só que para trabalhar esses aspectos, se você tem uma sistematização bacana, se você tem um planejamento legal, você consegue fazer isso com excelência. Você consegue otimizar todos esses aspectos, consegue trabalhar com o melhor de cada atleta. Agora, essa relação humanizada, essa relação frente a frente com o atleta, de poder dar estrutura, dar condições, de poder ensinar algo além do futebol, na minha opinião, é o que vem fazendo diferença. É o que vem fazendo diferença. Para você formar um atleta preparado para chegar numa equipe profissional, preparado para sobreviver no meio profissional, você pode muito bem exemplificar aqui. A gente sabe que é um meio difícil, que é um meio competitivo, que é um meio que poucas pessoas conseguem sobressair, conseguem se desenvolver,
né? Você brinca aí com as redes sociais, o que a gente fica vendo nas redes sociais, na televisão, nos jornais, a gente sabe que é uma minoria do futebol, Mino, né? mino, mino, é 0,00001, né? Exatamente, tá? Foi lançada uma pesquisa esse ano, acho que a gente até debateu no grupo lá de Sim. gestão, 50% dos atletas profissionais de futebol recebe menos de 4, 5 salários mínimos, né? Essa é Menos a de um salário realidade. mínimo isso aí, Rafa. Exatamente. Então, assim, é outra realidade. Nós temos que preparar os atletas para a realidade do futebol brasileiro, a realidade do futebol internacional. Eles têm que entender que o meio que eles estão é muito competitivo, é muito difícil, que um quer tirar vantagem do outro, que tem pessoas, infelizmente ainda tem muitas pessoas que aproveitam desse sonho da garotada, do sonho da família, para poder Se eu tirar contar cada proveito. história que chega aqui, Rafa, é brincadeira. Ainda tem muitos, mas a nossa função é essa, né? Se Deus quiser, eu quero daqui a alguns anos poder olhar para trás e enumerar vários atletas que a gente participou da formação dele. Né? Lá no Goiás a gente até brinca, todo mundo no futebol tem pai de filho bonito, pai de filho feio, né? Quando o atleta vira jogador, você acha 15 treinadores. Não, Foi todo mundo, né? Mas não é isso. Eu não vou formar ninguém, eu vou participar do processo de formação de vários atletas, sendo mais um a contribuir, mais um a tentar fazer o melhor possível, para daqui a alguns anos olhar para trás e poder ter a satisfação de ter ajudado, de ter contribuído com a formação, quem sabe, de vários jogadores profissionais. Que legal, Rafa. É isso mesmo. A Sayonara é uma mãe de um goleiro do Ender, que joga no Curitiba. Ela sempre acompanha lá de Chapecó. Um grande abraço. Ela falou isso mesmo. O futebol vai além das 4 linhas. É isso mesmo. Vai muito além. E é o processo que nós a gente tem que ter mais tempo para falar de futebol na formação integral, mas nesse processo formativo, o ideal é isso, né? Valorizar o ser humano, a parte afetiva dele, cognitivo e motor, para que ele possa desenvolver bem. Ô, Rafa, me fala um pouco desse impacto aí da pandemia no Goiás, para essa base, para esses garotos, somente esses garotos que estão na transição final do último ano. Como que é que vocês têm feito aí? Me fala um pouquinho, que a gente tem mais um tempinho aí. 5 minutos. Boa pergunta, Thali. Boa pergunta. Eu quero antes aproveitar para cumprimentar alguns amigos que estão aqui. Wagner, meu primo, Danilo, preparador de goleiros do Goiás, pessoas que vêm acompanhando a gente, o Luiz Gustavo, que entrou agora na lista de desempenho do Vila Nova. Obrigado pela participação de todos. Taliba, a nossa preocupação é muito grande, meu amigo, muito grande, porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, né? No futebol profissional, ainda mais nas categorias de base. Infelizmente, a gente vem acompanhando o retorno dos clubes profissionais ao treinamento, mas a gente sabe que não tem nada definido, não tem calendário definido, não tem data de retorno dos jogos. E se está difícil para o futebol profissional, imagina para o futebol de base no Brasil. Então a gente está muito preocupado, principalmente com os atletas que têm o último ano de formação. Muito preocupado com os atletas 2000, né? Os atletas que hoje são sub-20 e que, se não tiver calendário esse ano, se não tiver jogos, não tiver competições, são atletas que o ano que vem tem que estar no profissional. O ano inteiro sem jogar, né? Tem que ser testado. Então a preocupação é muito grande nesse sentido. O Goiás, para você, eu posso contar, a nossa tentativa é de retornar à categoria sub-20. Estamos aguardando agora o retorno do profissional, que vai acontecer amanhã. A equipe profissional do Goiás vem realizando todos os protocolos, todos os testes, para poder retornar aos treinamentos amanhã. Amanhã não, sexta-feira, dia 5. A base vem aguardando esse retorno para tentar também retornar ao sub-20 utilizando os mesmos protocolos. A gente sabe que é muito difícil, os testes são caros, todos os protocolos de cuidado, de materiais que precisa, de tecnologia que precisa, são caros. Então a gente ainda está sem saber como que vai ser esse retorno, mas a preocupação é grande. Enquanto isso, cada categoria montou um protocolo, tá? Então cada categoria ela tem autonomia, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Zoom, de ter reunião com os atletas, de passar treinamento, de ter acompanhamento, né? Então a equipe multidisciplinar também vem trabalhando. Hoje mesmo a pedagoga do clube me ligou
que está tendo uma reunião do Conselho da Educação aqui em Goiás para saber como que vai ser o retorno das aulas. Então ela pegou comigo a relação de atletas por categoria, quais são as séries que cada atleta está, cada escola está estudando. A nutricionista também vem fazendo um trabalho junto com os atletas. Cada categoria vem cuidando dessa tentativa de retorno, né? Eles não podem ficar parados, claro. Os atletas, eles sabem que eles têm que ter uma vida diferenciada, né? Em questão de alimentação, de treinamento, de repouso. Então a gente vem tentando fazer esse trabalho que não é fácil. Não é fácil fazer esse trabalho. É uma novidade para todo mundo, né? Sim. A gente vem se adaptando a essa nova realidade. Mas é isso, cara. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande. Acredito que vai ser muito difícil ter um calendário da base no Brasil esse ano ainda, 2020. Acho muito difícil ter o Campeonato Brasileiro Sub-20, ter a Copa do Brasil Sub-20. Essa é a minha opinião, né? E, infelizmente, vários atletas vão ficar no meio desse processo, vários atletas vão ser prejudicados, vários profissionais também. A gente vem vendo notícias de grandes clubes do Brasil demitindo funcionários do departamento da base, o esporte, né, um dos exemplos, você que jogou lá. Muito triste a notícia, cara, de saber que o clube definiu de não mexer com base esse ano mais. Então nós estamos num momento muito complicado, muito difícil. E a recuperação, para quem não tem estrutura, né, Rafa, você falando do esporte, o processo ele é como tivesse zerado, cara. Se você fechar uma porta 6 meses sem atleta, sem profissional, meu amigo, cada um... Primeiro, o atleta não vai ter confiança mais o atleta de ponta não vai ter confiança nesse clube. Eu amo esporte, mas é uma realidade. Eu sei que deve estar com uma dificuldade, né? Estrutural, financeira, deve estar uma monte de realidade. Mas só que você parar tudo, você zerou um processo, é como vocês, 5 anos de trabalho aí, vocês podem diminuir e ir outro caminho, né? Sou eu que prepotência de ensinar isso para o esporte, nada. Mas eu acho que tem vários caminhos para a gente tentar que isso não aconteça, né? De alguma maneira. Eu vejo aqui, eu tenho um projeto, meus profissionais são maravilhosos, têm entendido tudo esse processo. A gente está também vivendo esse protocolo de poder voltar com treino com pouca gente, com outra realidade, respeitando tudo aqui, mas é um processo difícil de se viver, né? Você pega garotos também que têm 13 anos que estão num processo de transição, a preocupação que existe, né? Mesmo sendo novos, que realmente, você sabe, o processo cada vez vai se encurtando também, né? Com esses meninos, ao mesmo tempo que ele é tão largo, ele vai se fechando, então existe essa preocupação, mas a gente tem que se preocupar com algo maior, né? Aquilo que você falou, somente esses garotos mais velhos. Eu tenho um garoto sub-17, eu vejo ele é 2003, né? O último ano sub-17, então ele tem uma preocupação muito grande, porque é o ano principal, né? Ano que ele mostra, dá a cartada final dele, ia disputar o campeonato do Red Bull Bragantino, ia disputar o campeonato brasileiro também, sub-17, toda essa realidade. E a nível nacional, não, e aquilo que você falou, a gente não sabe. Eu vi um webinário do Branco afirmando algumas coisas, mas também aquilo que você falou, como a gente vai afirmar que esse processo todo que a gente está vivendo, não tem uma... A palavra fala vale para o dia de hoje, né, Rafa? Para amanhã a gente... Tá aí, tá vendo aí? Tá, voltou. Tô ouvindo. Então, assim, agradecer mesmo por... E você comentou, Thalio? Pode falar. Pode falar. Não, eu queria te agradecer, cara, pela oportunidade. Eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade de trocar ideias, de entender um pouquinho da realidade do futebol em outros centros, né? Você comentou, o Goiás hoje tem uma estrutura muito grande, um trabalho diferenciado, um trabalho de excelência. Não é à toa que é clube formador, não é à toa que vem revelando tantos atletas no cenário brasileiro, mas está fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Então são poucas pessoas que conhecem essa realidade. Então eu já faço o convite, o pessoal entrar no site do Goiás, o pessoal poder pesquisar, para poder entender um pouquinho, acompanhar um pouquinho desse trabalho que é bem feito. E o nosso objetivo é esse, é formar
atletas profissionais com qualidade, e os que não conseguirem chegar numa equipe profissional, que sejam homens com responsabilidade, homens com trabalho, com escolaridade, que sejam pessoas melhores a cada ano. Se Deus quiser, a gente vai formar mais pessoas boas para a sociedade, né? Não, Rafa, é isso mesmo, porque futebol vai muito além, e aquilo que a gente abordou tantos assuntos, né? A gente podia ficar aqui a noite inteira, papo bom, cara, pô, flexível, muito, muito legal mesmo. A gente está se conhecendo ali no curso, né? Muita gente, mas a gente vai se aproximando ali, fazendo novas amizades, e eu já quero agradecer. Se a Go Club for acontecer mesmo, a gente já vai estar em Goiânia em outubro. A gente tem uma Legal. equipe sub-11, sub-12 que vai estar participando. A gente quer estar perto. Eu também quero agradecer que você está abrindo as portas para os meus profissionais, que eu acho que isso é a melhor relação eu falo isso para eles, para dar o exercício que o Ximenes nos deu, né, sobre a formação de base. Eu falei, o que você acredita? Eu acredito em capacitar o profissional. Eu tenho que capacitar ele, porque o produto nacional é bom. Se eu capacitar o profissional, né, tirar ele da zona de conforto, fazer ele melhorar todo dia, né, ele trocar ideia, né, e ele sair do lugar, lógico que isso vai acontecer naturalmente. Então, eu quero de antemão agradecer, né, eu vou estender isso para os meus profissionais, sabendo que um grande clube, né, que é referência, um clube formador, que somente nós estamos no caminho de uma ideia muito parecida, né, lógico, cada um com a sua realidade, uma ideia muito parecida nesse projeto integrar, né, que é esse caminho do processo que a gente acredita, e o nosso integrar repassar isso para o clube numa condição melhor. A gente, não é nem prepotência nada, eu tenho uma equipe sub-11 aqui, que ela é referência aqui na região, né, os garotos, todo mundo quer os garotos, então a gente vai trocar bastante ideia, porque o processo que a gente está fazendo aqui, somente dessas equipes de iniciação, tem sido muito positivo. Começou lá atrás, com os professores da escola que teve, entramos nessas pré-equipes que nós aqui chamamos de equipe de treinamento, né, com o professor Wagner, Betão, hoje o professor Thales. A gente acredita piamente nesse processo, nesse caminho, que a gente pode entregar aí garotos, né, tão novos, que amadurecem tão cedo por causa do futebol, né, algo melhor para eles serem, aquilo que você falou, ser gente do bem, né, ser bons cidadãos, porque o cidadão não é porque é atleta e deixou de ser cidadão, né? Ele é cidadão para sempre, né? E um cidadão formador de opinião, um cidadão que tem mais responsabilidade ainda. A gente tem que lembrar disso. O jogador de futebol é formador de opinião. Muitas vezes ele é ídolo, ele é exemplo para a próxima geração que está vindo. Então isso também é muito importante. Se for acontecer o Gold Cup, se tiver oportunidade do seu projeto vir a Goiânia, você pode ter certeza que a gente vai fazer uma programação legal com os treinadores, para poder ir no CT, poder acompanhar treinamento. Pode contar comigo, tá? Quero aproveitar a oportunidade, Ataliba, cumprimentar meu pai, minha esposa, Wagner, meu primo, que está acompanhando, meu irmão também. Um abraço para todo mundo aí. Que legal, cara. Falta aí 1 minuto e meio. Ó, gente, papo maravilhoso. Obrigado a todos que entraram aí. Desculpem aqueles que a gente não falou o nome, que o papo estava muito legal, muito interessante. Quero agradecer mesmo, Rafa. Tá? E nós vamos usufruir disso, o AT5 vai usufruir dessa porta aberta, né, que é o Goiás Futebol Clube, um grande clube, Esporte Clube, né, desculpa, Esporte Clube Goiás, né? Isso. Aproveitar toda essa oportunidade que você está nos dando, a gente vai usufruir disso mesmo, a gente quer ser referência aqui na região, e a gente, para ser melhor, tem que começar a compartilhar com aqueles que são bons, né? Não ter medo de competência, a gente quer ficar perto de vocês mesmo, para poder entregar o melhor aqui para a nossa região. Muito obrigado, Rafa. Cara, valeu demais. Compartilhar com você. Depois eu te mando um salve aí no WhatsApp, a gente troca uma ideia. Obrigadão mesmo, o papo foi rico demais. Tem um pessoal anotando, disso eu vou entregar um material muito rico para os pais aqui também. Tá certo, meu amigo? Legal, meu amigo. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu? Um abraço, viu, Rafa? Grande abraço. Valeu, até mais. Tchau. Valeu, galerinha, todo mundo que entrou aí, Glauber, Valdenice, Lorena, show de bola aí, 30 segundos para acabar. Barreto, Anderson Luiz, Rodrigo Naves, Wagner Calil, galera aí, Marley sempre em cima, Riana Nicolas,
Juliano Breda. Foi muito bom aí, viu, gente? Hoje a live muito top, porque esse cara é sensacional. Valeu? Tamo junto aí. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.